Entendeu? A pessoa quer ouvir a música. Entrou na frequência. O Salvador tava sentado no sofá da casa dela, pô. Não imagina. Assim, tipo, em carne, porque ele sempre tá, né? Em carne, exatamente. Mas em carne. Ela teve a chance de ter Jesus sentado em carne no sofá da casa dela, mano. Mas se der um dinheiro na mão dela, ela fica toda feliz. Pois é. Aí ela quer, né? Tu tá falando mal de quem tu quer. Aí se tu falar mal de quem tu quer não vai te querer. Não, a pessoa vai e fala assim... E muitas pessoas não entendem como funciona a lei da atração. Elas pensam que a lei da atração é um negócio talvez místico ou talvez um negócio meio distante demais. Tipo assim, como? Não faz sentido. Como que eu vou atrair uma coisa pra minha vida, uma coisa top, que eu vou fazer isso do nada acontecer? Explicando assim, como é que funciona essa questão da lei da atração, eu acredito porque a gente começou a vivenciar isso e eu comecei a perceber como que funciona de fato a lei da atração. Quando você entra na frequência certa e no sentimento certo de gratidão, é como se você entrasse num flow. Você entra num flow. O flow é um fluxo, né? Mas é como se fosse um fluir. Você entra num... Tipo o negócio do Nemo lá. Do Nemo, isso, do canal das tartarugas, né? Entrou ali, você vai chegar lá aonde ele queria chegar, né? Então, quando você entra nesse fluxo, o que acontece? As coisas meio que começam a congruir. As coisas começam a acontecer. E de que forma começa a acontecer? Ela começa a acontecer quando você tem uma ideia de alguma coisa. Porque tem gente que fala assim, eu tô agora desejando o carro e do nada ele vai aparecer na minha frente. Eu tô desejando agora viajar pra tal lugar e do nada eu vou estar nesse lugar. Assim, mas também não é assim. É do nada e ao mesmo tempo não é do nada. Como seria, como explicar isso? Por que é do nada e ao mesmo tempo não é do nada? Porque realmente vai ser do nada que você vai receber alguma direção, alguma intuição. Então quando você entra nessa frequência é como se você ficasse sensível ao espírito. Seu espírito fica sensível para poder receber os sinais que Deus vai mandar através de pessoas, do universo, de uma ligação. Cara, alguma coisa acontece, um pensamento, uma ideia, um start, uma iluminação na cabeça, tipo, cara, posso fazer isso, tal. E onde está o segredo para poder acontecer? Essa é importante. Onde que está o segredo para poder o negócio acontecer? É quando você executa aquilo que vem do seu coração. É quando você executa aquela intuição. Tipo, veio uma intuição de uma ideia de um conteúdo. Aí eu pego o celular, posiciono ele e gravo aquele conteúdo. Automaticamente, aquilo vai me gerar um resultado. Não sei qual, mas vai me gerar um resultado, eu não sei. Então, muitas das vezes, as pessoas perdem de ver coisas acontecendo na vida dela porque ela realmente está esperando algo do nada acontecer. Aquilo que ela deseja realmente do nada acontecer. E as pessoas acham que é na base do esforço, muito esforço. Vamos esforçar pra caramba, que tal, vou trabalhar muito, não sei o quê. E às vezes não é, às vezes é uma coisa que vem e aí você executa. Quando a gente tava no rolê lá pra poder ir pra Disney, aconteceu aquele lance da gente encontrar com o Tito. E aquilo ali foi literalmente um do nada que aconteceu, mas que só aconteceu porque a gente tava no percurso. Então, para as pessoas assim entenderem como vivenciar isso, como ter realmente coisas sobrenaturais e aquilo que ela deseja no coração dela acontecendo, ela tem que estar sensível para os sinais que vão vir. Ela tem que estar sensível para as direções que Deus vai dar para ela. Faz isso, liga para fulano, vai em tal lugar. Toma essa ideia aqui, executa. Toma essa ideia de vídeo, de conteúdo, de livro, de música. Que você faz pode abrir portas. Pode abrir portas. Porque é uma execução de uma coisa e não tem como. É aquela coisa, é a lei. Isso é uma lei. Qual que é a lei? A lei da ação e reação. Toda ação tem uma reação. Então, se eu me movimento aqui, consequentemente o meu corpo vai reagir a esse movimento. É uma reação. Eu tive uma ação, automaticamente vem a reação. Então, se eu tenho uma ação para aquilo que é negativo, a reação negativa vai voltar para mim. E aí eu permaneço no mesmo lugar. Então, as pessoas acreditarem que as coisas funcionam, que a lei da atração funciona, que manifestar as coisas funciona ou não, é uma opção dela acreditar ou não. Mas no final das contas, a conta sempre vai fechar, que é você tá manifestando coisa na sua vida. A pergunta é, que tipo de coisas que estão sendo manifestadas na sua vida? Aí entra o lance da gratidão. Porque se você tá reclamando o tempo todo, você vai atrair coisa ruim pra sua vida. Aquilo que você faz, você atrai. Aquilo que você planta, você colhe. É uma lei também. Ruim, isso é uma lei também. Bom. Isso é uma lei. Independente. O universo é a lei da atração.
não liga pro que você tá, tipo, ela não tá escolhendo só o que você tá falando, o que você tá pensando de bom, mas o de bom e o ruim. E existem várias formas de você mudar isso, né? Como, por exemplo, ontem, né, Julia? Ontem eu tava até conversando contigo que eu tive justamente essa intuição no meu coração de pega a sua filha e vai sair junto com ela. E vai ter um momento com ela. Então, para que eu pudesse vivenciar o que eu vivenciei contigo ontem, daquele jeito que foi tão bom, né? Foi tão maravilhoso, assim, tão marcante, eu precisei ouvir aquela intuição que veio no meu coração, aquela direção que veio no meu coração, e por eu ter ouvido e feito, eu pude experimentar um bom momento. Um momento que deixou a gente com um sentimento de gratidão muito grande. O que foi que tu falou quando tu voltou? Que eu tava sentindo um sentimento muito bom por causa que o momento ali foi um momento muito especial. E que eu tava precisando daquilo. Que antes da gente sair eu tava me sentindo meio sozinha, sabe? Meio entediada. Solitária, tu falou, Isso. né? E eu até tava falando isso com a mamãe hoje também. Foi um momento bom ali com a mamãe hoje também. Quase do mesmo jeito como foi. Você tem que valorizar o tempo que ele não volta, né? Exatamente. Ou seja, tu tava sentindo isso, eu não sabia que tu tava sentindo isso. Mas eu senti que tu tava sentindo isso de alguma forma, não sei. Eu tive essa sensação quando eu olhei pra você e aí eu falei, vamos. Sim. Então, quando você tá sensível, essa sensibilidade é um exercício que as pessoas têm que ter. E aí você pergunta assim, ó, como que eu faço para poder ter essa sensibilidade? Para ter essa sensibilidade, a gente precisa se conectar com as coisas do alto, se conectar com Deus. Porque quando você se conecta com Deus, Ele começa a te dar as direções, Ele começa a te dar os caminhos. Por isso que a conexão espiritual, ela é muito importante. Porque a conexão espiritual, ela vem e a partir da conexão espiritual você tem as direções para aquilo relacionado à sua alma e para aquilo que é relacionado também ao seu corpo. Então, pô, eu tenho uma sensibilidade aqui maior e eu percebo, cara, eu preciso cuidar do meu corpo. E aí eu começo a me movimentar em direção a isso. Aí eu preciso cuidar da minha família. Aí eu começo a olhar para minha esposa, eu começo a olhar para as minhas filhas, eu começo a olhar para tudo que tá acontecendo de uma forma diferente, irmão. Entendeu? E aí esse olhar para aquilo faz você perceber o que tá acontecendo. Porque as pessoas ficam distraídas. Normalmente elas estão distraídas. Atarefada é o que aconteceu com Marta. Ela estava tão distraída que ela não percebeu que o Cristo, o Salvador, estava sentado no sofá da casa dela, pô. Não imagina. Assim, tipo, em carne, porque ele sentar, né? Em carne, exatamente. Mas em carne. Ela teve a chance de ter Jesus sentado em carne no sofá da casa dela, mano. E ela escolheu... Com Não, pão ali na cozinha. Cara, isso é muito louco. E ela preocupada com o pão Não, pai, ali na cozinha. pai, mas o nude hoje naquela comida tava muito gostosa, pai. Que comida É aquilo que eu falei, os caras vão negócio de sempre sushi. fazer um bom trabalho de dramatização, entendeu? Tá tipo um negócio de sushi, de tão arrumado. Mas vocês estão conseguindo entender o que é Sim. você ter essa sensibilidade? Ter essa sensibilidade é você olhar para as coisas de uma forma diferente. Mas para olhar, você precisa estar conectado com a fonte. Você que se conecta com Deus, com a fonte, você fica sensível. E essa sensibilidade faz você olhar com carinho para cada área da sua vida. Para sua área profissional, para sua área espiritual, para sua área física, para sua área emocional, para os seus relacionamentos, com o relacionamento que você tem com você mesmo, o relacionamento que você tem com seus filhos e o relacionamento que você tem com seu cônjuge. E esse olhar faz você tomar decisões. Não basta só também olhar, porque aí é onde está o segredo da lei da atração que a gente estava falando. Não basta eu olhar para uma situação, eu tenho que olhar para aquilo que está acontecendo e tomar uma decisão em relação àquilo. Você tem que... E Que eu tomei tarefas em relação a pra você. você trazer, pra você fazer. Porque muita gente pensa assim, como que eu utilizo a lei da atração? Como que eu penso que eu já tenho aquilo, sendo que eu não tenho? Aí entra o lance da fé, você tem que ter fé. Aí você também pode utilizar, você pode mentalizar, Tipo, orar todos os dias. Você também pode escrever as coisas no post-it, fazer um quadro dos sonhos que você imprime e cola todas as sessões na parede. Várias quando coisas. Eu tava lá na esteira, naquele dia, correndo, né? Correndo. Aí quando Lara começou a falar, eu senti um sentimento tão forte, tipo, se fosse tão verdadeiro, pai. Que parecia, tipo, que
tava acontecendo de verdade. E parecia que meu cérebro não tava conseguindo associar o que era verdadeiro com o que era falso. Mas ele não consegue. É verdade. Tu tava literalmente vivenciando aquilo, né? Eu já tava imaginando o piso, eu já tava imaginando a árvore, a pista, assim. Já tava imaginando como era a menina que tava do meu lado. Como é Não, é que tu a Júlia até riu, porque eu falei que tinha uma menina do lado com a cara bem feia. Aí quando ela passou a menina com a cara bem feia, aí tinha uma menina do lado dela com a cara mais feia ainda. Aí eu comecei a rir na hora correndo. Você não sente a dor nas pernas. Você não sente cansaço com isso. Muitas vezes a dor, ela tá no lugar onde você tá olhando. Tipo, se você concentra na dor, Tipo, ela aumenta. É aquilo que eu falei. ontem- você tá correndo aqui, você fica olhando pra o... Exatamente. Tudo que você foca expande. Hoje, quando eu tava correndo, eu me concentrei. O meu pé deu muito. Tipo, pai, sabe uma hora que eu Concentrou quase no pé, caindo né? da esteira? Foi. Eu quase caindo da esteira, que eu me segurei assim. Uhum. Então, naquele momento, eu tava olhando pro meu piso, assim, olhando como eu tava correndo. E aí me deu um cansaço nas pernas e eu fui pra trás. Sendo que pra correr, você não tem que ficar olhando pra baixo. Você tem que olhar pra frente. Mas quando eu... Não, Você tá me sabe por quê? concentrando na coisa Sabe por que errada. que eu olhei pra baixo? Porque teve um dia que tu tinha falado que não era pra ficar olhando no número que você tava andando. A pra não focar, olhar pra baixo. Mas É porque se tu eu é não olhar pra pequenininha, baixo, pai. Tu é pequenininha. Aí quando tu olha pra frente, tu fica vendo os números. aí eu olho pra onde? Olha pro céu. Tá. Pai, faz assim, pai. Fala a sequência. Primeiro você tem sequência. Primeiro você faz tal coisa, depois ação, depois não, e você realiza. Fala a sequência. A sequência é você se conectar com Deus. A primeira fase. Conecta com Deus. Se conectar com Deus. Quando você se conectar com Deus, você tem que se esvaziar de todo tipo de crença que você tem Negativo. negativa. Entendeu? Pô, mas eu não acredito nessa parada. Se esvazia disso. Pô, mas será que isso é real? Se esvazia disso. Poxa, mas esse sonho que eu tenho é muito grande. Se esvazia disso. Nenhum sonho assim é tão grande. Poxa, Nada mas impossível. essa parada aí de conseguir, sabe, ter tal coisa assim que eu desejo muito, se esvazia disso. Então tudo que é crença negativa, você tem que se esvaziar. Ah, mas alguém falou pra mim, da minha família, algum parente, alguém falou pra mim que eu nunca ia conseguir. Esse parente tá totalmente errado. Tá totalmente errado, então se esvazia disso. Então esse é o primeiro passo. Primeiro passo, então, se conectar com Deus. Segundo, se esvaziar da crença negativa. Se esvaziar mesmo, abrir o coração. Abrir. Abre o coração pra vivenciar aquela experiência. Eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, eu tive que abrir meu coração. Aquilo pra mim era muito estranho. Eu senti um negócio muito estranho. Eu falei, mano, isso é muito estranho, Ô cara. pai, acredita que pra mim não foi tão difícil assim? Não foi porque vocês começaram do zero. Eu fui treinado pra outra coisa ruim. Então eu tava Foi treinado treinado de uma pra- forma errada. Eu fui treinado a não acreditar, treinado que isso é besteira, treinado que isso é delírio, treinado que isso é coisa de gente doida. Aí entra na parte da crítica, né? A pessoa que critica, ela não gosta, por isso que muita pessoa que fala que a pessoa que tem dinheiro não é boa, dinheiro não cresce em árvore, fica só falando coisa ruim de dinheiro, mas se der um dinheiro na mão dela, ela fica toda feliz. Pois é. Aí ela quer, né? Aí ela quer. É. Não, a pessoa fala assim, É bom. o que eu perguntar pra uma pessoa que só pensa negativo, aí fala assim, o que você acha do dinheiro? A pessoa fala só coisa ruim, aí depois a pessoa fala, eu vou te dar 1 milhão de reais agora. A pessoa fica pulando assim. Aí tipo, depois a pessoa pergunta, por que você tá falando coisa ruim de dinheiro e você quer ganhar dinheiro? Uau. Gostei. Então pra que vai falar, né? No final das contas, tu tá falando mal de quem tu quer. Aí se tu falar mal de quem tu quer não vai te querer. Não, a pessoa vai e fala assim, Então vamos lá. Primeira fase, conectar com Deus. Segunda, se esvaziar. da crença negativa. Da crença negativa. Terceira fase é você se encher do que é positivo. Começar a acreditar. Quando você começa a acreditar, você começa a declarar. Você começa a falar. Porque você sente algo e você começa a dizer, poxa, eu vou conseguir, cara, eu consigo, eu sou capaz, é possível, eu tenho capacidade disso, de realizar isso. Eu tenho um Deus que é grande, que é o dono do ouro e da prata, e ele é o criador dos céus e da terra. Eu creio que tudo que existe na terra e fora da terra é abundante. Então, se tudo que tem na terra e fora da terra é abundante, eu faço parte dessa abundância porque eu sou abundante também. O meu corpo, ele funciona de uma forma abundante. Então, você começa a pensar sobre essas coisas para que você comece a sentir uma sensação de gratidão. E aí você começa a exercitar a gratidão, exercitar o agradecer. Cara, e como que você exercita a gratidão? Quando você está conectado com Deus, fica muito mais fácil você exercitar. E uma das coisas que é bom é você escrever. Porque quando você escreve é um exercício de fortalecimento
Da gratidão. Até porque, tipo, tem 3 jeitos de aprender. Primeiro, aí depois você pratica, depois você fala pra alguém, depois você escreve. Quando você escreve também, fixa mais ainda aquilo na sua mente. O seu olhar muda. Você para de ficar olhando para as pessoas e ficar sempre observando o negativo dela. Porque se tudo que você foca se expande, tudo que você olha pra você de forma negativa, aquilo cresce. Aí eu não sou bom o suficiente, vai crescer. Você tem uma espinha aqui, você fala, nossa, essa espinha tá horrível, você fica olhando ela. Ela cresce, fica enorme. Daqui a pouco... Então quando você foca numa coisa negativa, aquilo vai crescer. Se você foca no positivo, também vai crescer. E aí quando você muda o seu olhar, muda o teu olhar pra você mesmo primeiramente, muda o teu olhar em relação aos teus filhos, muda o teu olhar em relação ao teu cônjuge, tua esposa, o teu esposo, muda o teu olhar em relação aos teus amigos, muda o teu olhar em relação ao mundo, às coisas que acontecem no mundo. Hoje eu vi uma postagem que eu achei interessante. A postagem dizia assim, o título era assim, ó, 20 coisas de bom que tá acontecendo no mundo. Aí tava lá um monte de notícia boa, de avanços em coisas boas no mundo para trazer benefício para a sociedade, sabe? Uma notícia de que a camada de ozônio tá cada dia mais sendo reconstruída, porque a camada de ozônio é essa camada que tem, como se fosse uma película, né? Que a Terra tá aqui, aí por cima dela tem essa camada. Essa camada é o que filtra, por exemplo, a luz do sol para entrar na Terra. Senão Entendeu? ficava muito forte. Senão ia ser muito forte. Só que a poluição, ela meio que abre um buraco na camada de ozônio. Por isso que fica tão calor. E aí por isso que fica muito calor e aí derrete lá a geleira, no que derrete começa a causar um distúrbio no funcionamento das coisas da Terra. E aí isso traz mais coisa ruim. E aí eu vi, por exemplo, num lugar que os caras criaram um equipamento que ele faz o recolhimento de lixo plástico no mar. Entendeu? E o plástico, ele é um resíduo que demora muitos anos pra se degradar, pô. Ele não é tipo uma comida. Uma comida ali é orgânica, certo? Se eu derrubar uma casca de banana no chão, ela vai se degradar rapidinho. Rapidinho ela vai sumir. Entendeu? Já um pedaço de plástico vai demorar muito. Você passou num lugar de... recolherem. Aí tem que recolher e fazer a reciclagem. Pro ser humano continuar usando. Entendeu? Aí eu vi uma notícia disso aí. Então, por que eu trouxe isso aqui? Eu trouxe isso aqui porque, no final das contas, tem mais coisas boas acontecendo do que coisas ruins. Mas o foco das pessoas, como tá sempre no negativo, ela acaba atraindo só negativo. O olhar dela tá sempre olhando pro negativo. Então, ela tá gastando a energia boa que Deus deu pra ela, focando numa coisa que é negativa. E aí tem um problema muito grande. A pior coisa que as pessoas fazem. A pior coisa. Uma das piores. Então... Voltando, né, que a gente... Voltando. Não, porque a gente tá falando assim, a gente entra no outro assunto, tá na frente assim. Não, mas tá dentro do assunto. Aí vamos lá, e tu perguntou a sequência, certo? Tava parando no terceiro. Aí depois que você começa a olhar e a observar as coisas de uma forma, com um novo olhar, aí começa a vir a outra situação. A quarta? Tipo, gente, se você perceber, se você fica reclamando tudinho, ai, tá muito calor, aí depois quando fica frio tá muito quente, aí quando tá natural, fala, eu não gostei desse clima. Gente, o que tu quer? É verdade, ela fica, gente, que calor insuportável. Assim, aí fala, gente, tá tão frio hoje, né? Assim, ela, Aí fica... sempre quando tá uma época, ela sempre vai reclamar dessa época. Ela quer o quê? Já tem 4 estações. Quer o quê? 6? Então, a quarta fase, Lara, é justamente essa de você começar a estar sensível. Aí você começa a receber os sinais. Você começa a receber as intuições. Você começa a receber as direções. Faz isso, faz aquilo, vai pra tal lugar, fala com tal pessoa, executa essa ideia. Toma aqui uma ideia. Tudo vem no pensamento, tudo vem no teu pensamento. Essas coisas vêm tudo no pensamento. Que a gente chama de coração, vem no seu coração. E aí o que você faz? Executa. E aí, uma execução atrás da outra. Aí viração, né? Aí viração. Aí eu te digo, não tem como você executar uma coisa e não ter um resultado. Mas o resultado não foi bom. Não interessa. Você teve o resultado. Você teve o resultado. E mesmo que aquele resultado não tenha sido bom, com certeza te trouxe um aprendizado. A gente nunca perde, sempre aprende ou ganha. Exatamente. E aí? Você pode até parar e pensar, mas eu não aprendi nada. Presta atenção. Se você olhar direitinho, você vai ver que tem aprendizado ali. Pelo menos uma coisa sempre. Aí, a outra coisa interessante, ó. Para pensar, todas as pessoas que têm sempre aquela sensação de que tá perdendo alguma coisa, é como se ela tá sempre com a sensação de que
Algo tá sendo tirado dela o tempo todo. E aí, ela fica cada vez mais fraca. Ela fica cada vez mais sem energia. Fica cada vez mais com o tônus vital dela baixo, com energia baixa. Aí, baixa a cabeça, baixa o ombro, baixa tudo. Ela fica... frequência lá embaixo. Entendeu? Então é importante se conectar. É como uma frequência de rádio. Eu tô aqui, ó. E aí tá chiando. Entendeu? Entrou na frequência. Flui. Aqui, ó. Troca. O bagulho fica... Esse é o segredo. Fala que é o segredo porque nem todo mundo do mundo sabe disso, né? Nem todo mundo sabe disso. A maioria não sabe disso. É por isso que fala o segredo. E se você tá vendo esse vídeo agora, Não, mas o por que isso você precisa fazer? Acreditar. Porque se você não acreditar, Mais pessoas precisam saber desse segredo. mais Então pessoas bora precisam fazer saber. no nosso workshop também. No nosso workshop. Eu acredito que de alguma forma, quando a gente tá conectado, aquilo que é pra vir pra gente vai arrumar um jeito de chegar até nós. Você tem que fazer ações, você tem que fazer do jeito certo pra você ter aquilo. Mas você também não pode ficar, tipo, focando, eu preciso ter isso, eu preciso ter isso. Porque senão ele não vai vir. Isso! Tipo, a gente tem a Florinha, que é o bebê reborn, né? Uhum. E aí a gente queria, no caso, a gente queria muito a bebê reborn, só que a gente não tava, tipo, eu quero bebê reborn. Aí quando a gente foi lá nos Estados Unidos, houve a oportunidade e a gente tem ela. Agora, Mas a gente não ficava olhando pra água fervendo. Porque quanto mais tempo você fica olhando ali, fica olhando, tipo assim, que você colocando água ali pra esquentar. Quanto mais tempo você fica olhando, mais ela demora pra ferver. Então o lance é você Relaxar, desejar, fica em paz, ter o desejo, fica em paz. você entra nessa frequência, Não ficar ansioso pra isso não acontecer. fica ansioso pra acontecer, você relaxa e segue sua vida. Mas Acreditando. sempre atento às coisas que está acontecendo. que estão vindo pra você como uma intuição e como uma direção pra você fazer algo. Porque com certeza Deus junto com o universo tá dando um jeito lá de fazer esse negócio chegar pra você o mais rápido possível. Sim. Não, foi o mais perto que o diabo. Aí o cara foi, ele pediu pro cara, aí o cara, ele foi, ele não tinha nada. Aí foi pedir pro cara R$50 que ele teve uma intuição do outro eu dele, Isso. pra ele ir pra um lugar. Foi quando ele chegou lá, o outro eu falou, você vai ficar no hotel mais luxuoso da cidade. Aí o cara, E no como quarto assim, mais mano? caro. E no quarto mais caro, aí ele pensando, como que eu Que vou ficar? maluquice. Não, aí você não pode pensar o como. Só faz o que o outro eu tá pedindo. Que é o outro eu Que é a direção. Deus é o universo. E que é a Que é a direção que tá vindo. Parece